Olá, eu sou o professor Dave. É um prazer enorme poder compartilhar com você os meus conhecimentos na área de física. Nesta videoaula, eu irei abordar alguns conceitos iniciais relacionados ao tema temperatura e calor. Começo então esse debate inicial fazendo algumas perguntas. Se alguém lhe perguntasse o que é calor, você saberia responder? Se alguém lhe perguntasse o que é temperatura, você saberia também responder? 10 segundos. Pense sobre isso. As expressões quente e frio retratam corretamente a temperatura de um corpo? Você pode confiar na sensação quente e frio? Então, pessoal, essas 4 perguntas são perguntas que nos intrigam muito. Conceituar calor e temperatura não é nada fácil. E com relação às expressões quente e frio, também temos algumas dificuldades. O que pode ser frio para um pode não ser para outro. O que é quente para um pode não ser para outro. Então, gente, vamos primeiramente conceituar temperatura. Observamos experimentalmente que quando a temperatura de um corpo ou sistema aumenta, suas partículas ficam mais agitadas, e quando a temperatura diminui, as suas partículas ficam menos agitadas. Aqui nós temos um modelo exemplificando que as moléculas deste corpo a 20 graus Celsius são menos agitadas do que as moléculas deste corpo que está a 40 graus Celsius. Assim, a gente define temperatura como sendo uma grandeza física associada à intensidade média de agitação das moléculas, das partículas, que compõem uma certa substância ou um sistema. Portanto, pessoal, todo corpo ou partícula em movimento possui uma energia denominada energia cinética. A energia cinética de um objeto, ela depende da massa da partícula e do quadrado da sua velocidade. Aqui nós temos a relação matemática da energia cinética. Não vamos fazer cálculos neste momento, mas o importante é a gente perceber que a massa e a velocidade são fatores que influenciam na energia cinética, a energia do movimento das partículas. Então, aumentando a velocidade ou aumentando a massa, a gente aumenta a energia cinética das partículas. Logo, a temperatura está associada à agitação. Então, a temperatura está associada à velocidade das partículas. E aumentando a temperatura, a gente vai aumentar então a energia cinética média das partículas que constituem o sistema. Aqui nesse slide número 6 está descrito aquilo que eu acabei de mencionar, né? A energia cinética deste objeto aqui a 40 graus é maior do que a energia cinética das partículas que estão aqui desse corpo em 20 graus Celsius. Então vamos fazer uma outra análise. Nós temos aqui dentro de um isolante térmico dois corpos, A e B. Ambos estão com temperaturas distintas. Um está com temperatura de 80 graus e outro está com temperatura de 20 graus. O que vai acontecer após pequeno intervalo de tempo? E depois de passado um pouco mais de tempo, o que vai acontecer? Bom, se você respondeu que num pequeno intervalo de tempo vai haver uma passagem de energia de um corpo para outro, ou seja, um vai resfriar e o outro vai aquecer, você pensou corretamente. Então a gente diz que ao passar o tempo, o corpo A, que tinha maior temperatura, ele vai se esfriar e o corpo B vai aquecer. Então a gente conclui que existe um fluxo de energia do corpo maior para o corpo de menor temperatura, até que os dois corpos fazem o quê? Até que os dois corpos acabam
atingindo a mesma temperatura. Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, nós dizemos que isso é uma condição de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico ocorre quando os corpos atingem a mesma temperatura. E aí vem a pergunta-chave: o que é o calor? Então, calor nada mais é do que o fluxo de energia térmica que ocorre espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Lembram? O A estava numa temperatura maior e o B menor. O A não perdeu energia para o B? Perdeu, então ocorreu um fluxo de energia térmica. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? A e B ficaram com a mesma temperatura, eles entraram em equilíbrio térmico. Quando entraram em equilíbrio térmico, acabou esse fluxo de energia. Então, acabou a passagem de calor. Então, calor nada mais é do que a energia térmica se deslocando do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Um outro conceito importante que a gente tem nessa etapa inicial desses estudos, envolvendo calor e temperatura, é o conceito de energia interna. Além dos movimentos de translação das partículas que constituem o corpo, existem movimentos de rotação, existem movimentos de repulsão devido às ligações atômicas e moleculares, existem forças nucleares, existe uma gama de interações. A gente junta todas essas energias e a gente dá um nome para esse conjunto todo de energia interna. A gente utiliza então o termo energia interna para generalizar todas as formas de energia decorrente dos movimentos de rotação, translação e energias de ligação. Então, pessoal, após essas discussões iniciais, faça no seu caderno um resumo dos conceitos que acabamos de explanar. Então, o que é temperatura, o que é calor, o que é equilíbrio térmico, o que é energia cinética. Esses conceitos precisam ficar muito claros para você. Enfim, pessoal, a gente concluiu então essa etapa inicial de definições de conceitos. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.